faz o bem, faz o mal, anjo, demônio. Exu é uma figura polêmica. Em nosso documentário, sacerdotes, sacerdotisas e estudiosos vão se dedicar a trazer um pouco de reflexão a esse importante e misterioso tema. Afinal, Exu é assim? Vem com a gente. Quando o sol aqui não mais brilhar. Muito bem. Falar de Exu é um tema muito complicado, muito polêmico. Quando a gente fala em Exu, primeiro, de que Exu eu estou falando? O Exu Orixá, cultuado como uma divindade do panteão iorubano, cultuado nos candomblés, como o Queto, por exemplo. Tem outros nomes, outras sinonímias, não é? Ou o Exu, aquele que baixa na Umbanda, aquele que já teve uma vida, como eu e você que assiste, ou seja, um desencarnado que tem uma função específica, muitas vezes diferente do Exu Orixá. Bom, no primeiro momento, a palavra Exu é uma palavra em Urubá que significa esfera, espiral, que faz alusão direta a movimento. Ele faz parte, como eu já comentei, do panteão, que saiu lá da África, do continente africano, da região do país que hoje é chamado de Nigéria, e foi sendo sincretizado aqui no Brasil com o Santo Antônio, sincretizado às vezes com o próprio diabo, da Igreja Católica Apostólica Romana, porque as pessoas daquela época e até hoje não reconhecem no comportamento daquela entidade como algo positivo, ou melhor, não condiz com os padrões que são criados. A moral do africano de tempos atrás era diferente do católico europeu. Então, há aquela tentativa de sempre de diminuir o outro, diminuir o diferente, de associar a fraqueza, o que não é seu, desmerecer. Assim foi, de forma bem simples, que podemos entender de como o Exu chegou a ser sincretizado com o diabo católico, pelo seu comportamento liberal, pelo seu comportamento altivo, não submisso. Porém, quem estuda um pouquinho sabe que o Exu tem uma importante tarefa de ligar a terra, o Aie, ao céu. Ele tem a função de mensageiro, de dar movimento, de dar cor, de dar, muitas vezes, um sentido de progresso. Por isso que é um bordão que a Umbanda ela se apropria do candomblé quando se fala que sem Exu não se faz nada. Ele é o primeiro orixá a ser louvado, o primeiro orixá a ser alvo das preces, dos sacrifícios rituais. Porque sem Exu, sem ele não há permissão, os caminhos não se abrem para que os outros orixás venham à Terra. Na Umbanda, o Exu ele é diferente. É um Egum. Egum é a palavra iorubana para desencarnado e que as pessoas confundem com o Quiumba, que é uma expressão banto para o espírito zombeteiro, o espírito atrasado. Egum é desencarnado. Quiumba é zombeteiro, um obsessor, por assim dizer, fazendo uma comparação com expressões espíritas. O Exu de Umbanda, ele vem à Terra para ajudar, orientar dentro das suas limitações. Não se considera o Exu de Umbanda como um guia moral. Ele é um companheiro, ele é a vibração que se chama de mais terra-terra, ele está junto da gente, certo? Mas ele não é um comandante de uma falange como é um caboclo, como é um preto velho, que já são espíritos mais amadurecidos.
embora estejam em evolução também, né? Esse é o entendimento geral. Não podemos esquecer que existem outras formas de culto onde Exu tem o total domínio dos rituais, como a Quimbanda, por exemplo, certo? Quando a gente fala em Exu, a gente fala em vários olhares. Esse é um olhar, né? É possível de determinar o Exu, né, de Umbanda como tendo a função de guarda, proteção de médiuns, de pessoas, de grupamentos, né? Ele é retratado, sim, em diversas obras espíritas, é claro que não sendo chamado de Exu, mas de guardião, de guarda, inclusive em algumas obras de Chico Xavier a gente vê, né, espíritos que têm essa função, o cara é guarda. É claro que numa casa kardecista, para enfatizar bem, né, o aspecto doutrinário e o vínculo com Kardec, não vai baixar com o Exu de capa e cartola. Ele vai ser chamado de guardião, embora tenha a mesma função de guarda, de proteção. Da mesma forma que numa casa de Umbanda, não faz sentido aparecer um trabalhador guarda, né, que não use as ferramentas de reconhecimento daquele culto, a capa, a cartola, né, que se valha de instrumentos como o garfo ou uma alfange. Então é necessário que a gente sempre lembre que o espírito ele toma a forma que nós compreendemos melhor. É bom sempre lembrar isso. Então essa é uma contribuição para esse documentário, certo? Salve, amigos e irmãos, tudo bem? Chegaram algumas questões sobre os Exus e vamos lá, né? Tentar falar um pouco deles. E sabendo que é polêmico e vai causar polêmica, mas assim que é bom, né? Que assim que o pessoal também procura estudar e entender um pouquinho. Então vamos tentar ajudar vocês. Vamos lá. A primeira questão, a diferença entre o Exu Orixá e o Exu na Umbanda, para mim é algo que não tem nem muita discussão. O Exu Orixá é o Exu Nagô, o Exu do Candomblé. É um deus, né? Uma parte da criação, é aquele que faz a comunicação entre os orixás, é o que leva os pedidos, é um orixá amoral, né, que vai fazer as coisas da maneira dele, conforme os pedidos que sejam feitos, e vai cobrar aquilo que lhe foi prometido. Mas é um Exu é o orixá da movimentação dos caminhos e é o primeiro a ser saudado, porque nada se faz sem ele. E o Exu na Umbanda é uma entidade, né, um espírito humano que trabalha dentro das leis de Umbanda, que pela semelhança assim, da questão amoral até das coisas, de como se chegou na Umbanda, né, porque os Exus lá no início, quando a lei de Umbanda não estava ainda, vamos dizer assim, anunciada, né, pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, se fazia muita coisa na troca, e os Exus, as entidades que faziam isso, para eles não tinham questão nenhuma, era o pedido, é esse que você quer, então é isso que você vai ter, então vamos fazer. Então acabou se assemelhando muito à questão a moral, né, do Orixá Exu a essas entidades, e então logo se deram o nome deles de Exus. De qualquer forma, dentro da Umbanda, o Exu não pode fazer esse trabalho amoral. Ele trabalha dentro da lei de Umbanda, ele vai trabalhar para desfazer certas coisas, vai trabalhar para desafiar realmente aquele que está sendo atendido a ser uma pessoa melhor da maneira dele. Né? Vai chegar lá a pessoa com o Exu e ele vai falar, olha meu amigo, e aí, é isso, mas para você conseguir isso você precisa melhorar, você precisa ser uma pessoa diferente, você está disposto realmente a ser isso, não adianta vir querer me comprar. Exu na Umbanda não é comprado, não adianta. Não adianta você chegar com um pedido para um Exu dentro da Umbanda, que não é assim que as coisas funcionam. Tem uma lei moral que ele vai cumprir, porque ele aceitou trabalhar dentro daquela lei, sabe? Sob a ordenança de Ogum, sob a ordenança dos maiores.
Então, para mim a diferença é essa. Dentro da lei de Umbanda, o Exu vai trabalhar na lei. Ele está lá coroado, ele é o soldado que vai trabalhar na lei, sob a ordenança de Ogum. E se desviar do caminho, vai ser cobrado. Vai ser cobrado e aí dentro lá dos trâmites, das hierarquias, o Exu fica na linha ou então o bicho pega. Jurou amar alguém na encruzilhada. Irmãos, minhas irmãs, meus sinceros respeitos aos meus mais velhos e aos meus mais novos. As pessoas sempre perguntam se Exu faz o mal. Nós vamos partir do princípio que é o mal. O mal é o oposto do bem. É a privação da virtude. É tudo que é prejuízo, é tudo que é dano, é tudo que é malefício. Então, Exu, dentro da nossa tradição que nós praticamos de Umbanda, Exu não é o mal e não pratica o mal. Porque quando você chega aos pés de Exu, que você vem procurar caminhos abertos, saúde, prosperidade, que você vem pedir uma proteção para a sua vida familiar, vem pedir um trabalho, vem pedir um amor verdadeiro, Exu não está trabalhando para o mal. Dentro da nossa tradição, Exu não pratica nenhum malefício e nem infringe as leis do livre-arbítrio. Exu trabalha para o bem. E dentro da nossa tradição, que eu gosto muito de frisar, porque o universo que envolve Exu é muito grande, Exu responde sob as leis sagradas de Ogum e dos orixás. Então seria muito controverso num dia estarmos louvando o orixá e outro dia estarmos trabalhando com Exu para praticar feitiçarias, amarrações, malefícios ao nosso semelhante. Então Exu não pratica o mal. Dentro da nossa casa, Exu não trabalha com barganhas. Muito pelo contrário. Ele preza a caridade. Exu, ele é a própria manifestação da benevolência em favor da nossa correção de nossas próprias mazelas. Porque Exu está muito próximo de nós. Então, é uma das entidades que mais entende a natureza humana. Então, Exu jamais vai vir num terreiro, um Exu que responde na lei sagrada de Umbanda, jamais vai vir num terreiro para prestar malefício contra quem quer que seja. Porque ele conhece as nossas mazelas, ele conhece a nossa verdade. Um Exu que responde, um Exu guardião na lei, ele tem pleno discernimento do que é certo e do que é errado. Quem faz o mal é aquele ser humano que não entende essas leis sagradas e que vão aos pés de Exu para pedir coisas fúteis que eles mesmos não conseguem resolver nas suas vidas. Futilidades, malícias, vinganças, que vão contra as leis sagradas, morais e espirituais. E jamais um guardião na lei, um Exu coroado, que responde sobre a regência de Ogum, irá se prestar a isso. Minhas irmãs, hoje aqui estamos para tentar, tentar mostrar para as pessoas quem é o Exu. Uns falam que o Exu faz mal. Não, não faz mal, não. Exu é aquele espírito que está terra a terra, que está zelando por todos nós. É aquele que pega no pesado, que pega no arado. É aquele que está nos auxiliando nos caminhos dos nossos dias a dias. E é aquele que está nos livrando de todo o mal e de toda a influência negativa que às vezes a gente mesmo colocamos essa situação. Porque nós somos errantes, somos espíritos errantes que estamos aqui em prova e expiação.
Então as nossas atitudes, às vezes, requer que tenha um espírito amigo. E esse espírito amigo, dependendo da situação, é os nossos queridos Exus. Exu também é criado por Deus. Exu também é um espírito que ele veio designado pelo Pai com uma missão. Isso não quer dizer que ele seja um diabo, que ele seja um dos piores dos piores. Não. Porque se a gente for botar do piores dos piores, nós estamos nessa característica de ser um diabo. Porque a gente não pensa em Deus 24 horas do dia. Nós somos errantes, nós temos os nossos defeitos, nós temos como se fala, as tribulações do dia a dia, e acabamos fazendo coisas que também não é agradável a Deus. Mas Exu, ele foi criado por Deus. É espíritos amigos, espíritos criados por ele, que veio designado por uma missão. Vocês podem ter certeza, Exu, ele é amigo, ele é camarada. E sempre quando nós precisamos dele, ele está sempre do nosso lado. Caveira, afirma o ponto. Meu nome é Mauro Simões, zelador de Umbanda, há 22 anos, do terreiro de Umbanda Escola da Vida, em Sepetiba. Preciso falar de um assunto, um documentário, em 3 minutos. Para mim é muito difícil, mas vamos lá. A pergunta é: por que os Exus aparecem nas imagens em formas demoníacas? Isso é uma questão cultural do trino que rege a Umbanda, que é o trino cultural europeu, que é o trino cultural africano e a parte dos nossos índios nativos de Pindorama. Essas culturas, quando se misturam, obviamente, vão cada um trazer os seus arquétipos. E os Exus na Umbanda, pela incompreensão, por muitos anos, eram tidos como demônios, como trevosos, tido com mais esquerda, ou quiumbas. Então, o imaginário humano trouxe, principalmente da parte da cultura europeia, esse imaginário humano dos trevosos. Então, o pé de bode, chifrudo, aquele capeta, coisa e tal, para pão duro. E isso foram colocados comercialmente nas imagens. O outro quesito nisso é que algumas escolas ainda usam erroneamente na religião a questão da cultura do medo. Então, se você tem uma imagem terrível, você tem medo. E o medo é mais fácil de se dominar as pessoas, de se retirar dinheiro, de fazer um domínio sobre aquelas pessoas. Então, essa forma demoníaca, essa forma diabólica, ela é um arquétipo, não é uma realidade. Exu é um grandíssimo trabalhador, Exu é um grandíssimo curandeiro, Exu é o alicerce. Na polaridade positivo e negativo, Exu é o negativo, mas sem Exu não haveria a condução de eletricidade, de energia, de fluidez para que houvesse a Umbanda, porque só existe, como a própria luz, só existe a luz, a lâmpada acesa, se existe positivo e negativo, percebe? Então, Exu é super importante para que tenha essa coisa. Então, essas imagens devem ser apagadas e reconstruídas. Se você tem uma imagem com a bombogeira de seios de fora, é uma exibição desnecessária. Então você bote uma coberta. Então, em 3 minutos é isso que deu para falar. Muito obrigado. Está na hora, é ele quem chega. Bom, você me pergunta por que Exu é associado ao vício. Um tema complicado, polêmico.
com vários desdobramentos e considerações, e vamos aqui tentar contribuir para as reflexões da pessoa que está assistindo e que ela tire as próprias conclusões. Exu não é associado ao vício. São as pessoas que não conhecem o real significado da falange, do grupamento chamado de Exu, né? Que muitas vezes associam ao vício. Uma entidade comprometida com o bem, seja ela um caboclo, um preto velho, um Exu, um médico do espaço, né? Não vai se vincular a viciações mentais e nem a viciações materiais. Tampouco induzir pessoas ao vício. Quem se dedica a essa prática são os espíritos atrasados que, para conseguir credibilidade, se valem, utilizam nomes de sucesso, nomes reconhecidos. Lembro aqui que já havia um obsessor que se apresentava com Bezerra de Menezes, induzindo uma pessoa ao suicídio. Por que não usar nome de Exu, né? Que já é controverso pelos séculos de preconceito. Um Exu de lei, um Exu de Umbanda, é comprometido com o bem, e eu conheço vários, em vários médiuns, de várias localidades, né? Que a gente vai conhecendo ao longo desse tempo de pesquisa que a gente se dedica. Muitos deles, para não dizer todos, se dedicam a orientar as pessoas muitas vezes a livrar-se do vício, do entorpecente pesado, do álcool, do tabaco, de viciações do sexo desregrado. Então não faz sentido um Exu desses, né, como um tranca-rua, um tiriri, um viludo, ser associado ao vício. Exu de lei não baixa no terreiro para comer torresmo, embriagar o seu aparelho, mexer com mulher, casado ou não, não vem para isso. Porque a preocupação dessas entidades é de elevar a moral do médium, do adepto, do umbandista. E seria um baita contrassenso se ele precisasse ter uma festinha comemorativa, se ele precisasse beber uísque daqueles mais caros, beber cerveja gelada e de determinadas marcas. Não faz o menor sentido. E a pessoa que acredita nisso, muitas vezes está sendo, por ignorância, né, vampirizada por tais entidades atrasadas e mal intencionadas. Uma hora vai haver o esclarecimento do médium, daquelas pessoas, vai haver um esclarecimento até daqueles espíritos. Por isso que eu sempre recomendo, eu fui chamado para ir na festa do Exu de não sei onde, vai ter uma churrascada, vai ter um cachaçal, vai ter dançarina. Tem festa de Exu que acontece isso. Eu digo que eu não iria, porque não faz sentido para mim espíritos que têm tanto trabalho para nos conduzir ao bem, com tanta facilidade induziriam o médium a uma queda moral com consequências espirituais gravíssimas. Então essa é a reflexão que eu deixo aqui a respeito de Exu e o vício. Pensa nisso. Exu pode ser associado ao vício? Se for o Exu que trabalha na Umbanda, não. O Exu que trabalha na Umbanda não pode ser associado ao vício, porque ele não ele não vai levar o médium, tampouco o assistido, ao vício de nada. O Exu que trabalha na Umbanda, ele está ali para cumprir uma lei, para cumprir uma moral, e, se possível, ele vai tirar a pessoa do vício dela, ou vai fazer de maneira que a pessoa entenda que precisa sair daquele vício, porque, na verdade, tudo depende da vontade de cada um, e não é o Exu que vai conseguir mudar isso se a pessoa não quiser. Mas o Exu que trabalha na Umbanda, não. O Exu que trabalha na Umbanda, ele vai fazer a parte dele para que a pessoa não entre no vício. Não tem por que acreditar que o Exu de Umbanda vai levar ninguém a vício nenhum. Se isso acontecer, ou estiver no caminho de acontecer, você pode ter certeza
que tem muito da moral do médium ali, que está subvertendo, sabe, as coisas e colocando a culpa no Exu, porque, né, fácil você colocar a culpa numa entidade, quando na verdade o vício é seu. Seja na bebida, seja no cigarro, seja nas drogas, seja no sexo. Na verdade o vício é do humano, e não é nenhum Exu nenhum que vai ficar levando a pessoa a isso se a pessoa não quiser. Tá? Tanto que a bebida e o cigarro dentro dos trabalhos, eles têm fundamento, eles são usados conforme a necessidade. Se há um abuso, tem que se mais uma vez olhar o porquê está tendo esse abuso, da onde que está partindo esse abuso. O Exu na Umbanda, o Exu de Umbanda, o Exu que trabalha na lei, não vai abusar, ele vai entender sempre o limite do médium e sempre vai estar procurando auxiliar aquele médium a se manter dentro da lei, dentro da moral e dentro da evolução, e os assistidos também. Afinal de contas, o médium é um instrumento, né? É o caminho que esse Exu tem para fazer o trabalho dele, que ele aceitou. Boa noite a todos os umbandistas. Vamos falar um pouquinho sobre Zé Pilintra. Vamos falar um pouco sobre a Roda de Malandro, Pega Zé Pilintra, Juca Malandro e vários outros amigos espirituais, malandrinho, toda essa falange maravilhosa que vem ao longo do tempo na Umbanda prestando um relevante serviço à humanidade, esse serviço de caridade, esse serviço de orientar as pessoas, até mesmo no casamento, até mesmo na vida lá fora, pessoas viciadas em álcool, viciadas em droga, sexo e outros vícios tanto. E queremos falar também que Zé Pilintra, ele não está associado ao vício da bebida, da maconha, da cocaína, da prostituição. Pelo contrário, ele é um espírito que tem esta missão de se adentrar nessas zonas umbralinas aqui na Terra, que são casas de prostituição, são bares e outros lugares que as pessoas estão se viciando, se prostituindo. Então o Exu, ele tem esta missão árdua, que para a gente é árdua, mas que o Exu Zé Pilintra, ele ama esta missão, de ajudar essas pessoas a retirar do caminho dos vícios. Então essa que Zé Pilintra vem na Umbanda beber, fumar, falar palavrão, na nossa Umbanda, isso não cabe. Zé Pilintra chega no nosso terreiro de Umbanda para falar de Jesus, dar um bom conselho e retirar as pessoas que querem sair do caminho da prostituição e das drogas. Então Zé Pilintra é amigo, é camarada. E salve seu Zé. É dono do meu caminho. E chegou uma terceira questão sobre que Exu falar sobre o Evangelho. Não vejo problema nenhum. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso. Por quê? Porque são espíritos humanos que trazem uma bagagem de conhecimento que nós não sabemos desde de quanto tempo ou quais são esses conhecimentos. O Evangelho é um ensinamento milenar. Então, sabe, sabemos que os espíritos que estão lá do outro lado, eles têm acesso aos seus aprendizados, às memórias. Não sabemos se os Exus que hoje trabalham conosco, quais foram padres, quais foram pastores, quais foram diáconos, quais foram advogados, quais foram engenheiros. Então, o Exu tem conhecimento do Evangelho, não me surpreende, sabe? Eu só não vejo necessidade de, vamos dizer, ficar 100% do tempo usando o mesmo caminho para o ensinamento. O Exu dentro da Umbanda, ele não vai precisar disso. Ele tem diversas maneiras para trazer o ensinamento dele, para desafiar o assistido, a se mexer de uma maneira, a se ver de uma maneira diferente. Então, para mim não há necessidade nenhuma de Exu fazer palestra, mas se for necessário, ele vai fazer uma palestra explicando, é o conhecimento dele, assim como qualquer outra entidade que trabalha na Umbanda também vai fazer isso, mas eu acredito que tudo há um equilíbrio e há uma necessidade, sabe? Não há por que se exagerar num caminho de ensinamento se há tanta coisa para se ensinar de outras maneiras. Mas de qualquer forma não me surpreende se um Exu vier falar sobre o Evangelho e ao mesmo tempo também se for falar de outras coisas como física, como ciências,
como, sei lá, como a moral. Aí vai muito do conhecimento da entidade, né? Mas é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Rodrigues Delia, Babalorixá, Rogério Togum, e vamos falar sobre o Evangelho. Por que as entidades espirituais, ou até mesmo o Exu, não falam do Evangelho? Primeiramente, meus amigos, tem a limitação do médium. Se o médium não busca estudar, se o médium não quer estudar, pelos seus motivos, não queremos aqui entrar em motivo de ninguém, nem criticar ninguém, fica impossível de uma entidade, até mesmo o Exu, falar do Evangelho. A nossa casa Combo de Cambida, situada em Paracambi, o Exu, Zé Pilinta, Maria Padilha, Tranca-Rua, qualquer um que use esses pseudônimos, ele chega na sessão de Exu, fala do Evangelho abertamente, fala da Bíblia abertamente. Então, o que nós falamos é a respeito das limitações do médium. O médium, muitas das vezes, não quer aprender e não quer se dedicar. E sabemos que a Bíblia é um livro santo para toda a humanidade, porque são mensagens deixadas pelo nosso Mestre, caminho, verdade e vida, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Então, o Exu vem na Umbanda para curar, pacificar e fazer o bem. Não tem essa de o Exu chegar para separar casal ou fazer outra maldade. Exu vem na Umbanda para servir a Jesus Cristo, Oxalá, e fazer o bem e falar da Bíblia. Muito obrigado. Axé a todos. Boa tarde. A pergunta que me fizeram hoje para essa gravação foi a seguinte: por que na gira de esquerda vai mais pessoas do que na gira de direita? No primeiro momento, imbuído de muito preconceito, eu diria que porque na gira de esquerda é que vão os pedintes. É onde se pede tudo, é como se fosse um mercado. Isso é preconceito meu. É como se fosse um mercado. Então vamos lá, tudo pede para Exu, tudo Exu dá. Mas aí eu resolvi perguntar para o Exu: por que a gira de esquerda enche mais que as outras giras? E a pergunta e a resposta do Exu me surpreendeu. Porque na gira de esquerda é que se levanta os caídos. É aquela pessoa que está naquela situação de estar no chão. E como se caminha para a luz? Porque na gira de direita é aquela gira onde se caminham para frente, para cima. É ali onde você conecta, faz a conexão com seus guias, mentores, orixás. Então ali é que você caminha para a luz. Mas aí o Exu me diz: como se caminha para a luz se você está ao nível do chão? Então, resposta para a enquete é exatamente essa. Na gira de esquerda é que se levantam os caídos. Muito obrigado. Larô Exu, Saravamba. Minhas irmãs, sou Cristina Alves, dirigente do Templo de Umbanda Ogum Sete Ondas e Caboclo Jopira. Irmãos, muitas vezes as pessoas me perguntam: Mãe Cris, por que numa gira de preto velho quase não tem assistência? E muitas vezes no trabalho de Exu existem inúmeras pessoas, o terreiro fica lotado. Será que Exu vale mais do que um preto velho? Será que o trabalho de um preto velho tem menos força que um trabalho de Exu? Obviamente que não. Muitas pessoas gostam muito de ir no trabalho de Exu, porque Exu tem uma facilidade muito grande de se conectar com elas. Por Exu estar muito próximo de nós, encarnados, ele tem uma facilidade muito grande de nos desvendar, de nos desnudar a nossa mais profundeza da nossa alma. Exu tem uma facilidade muito grande de tratar problemas íntimos
que está aqui, às vezes, muitas vezes preso dentro do nosso coração e que muitas vezes temos dificuldade de desabafar e de conversar com outra entidade. A verdade de Exu, eu costumo dizer que é muito dura. Um Exu verdadeiro em terra, a verdade dele é muito forte. Porque ele não fala, ele não dá a sua palavra para amaciar o ego de ninguém. A verdade de Exu é crua e verdadeira. Ele tem o poder de nos fazer enxergar o que muitas vezes não estamos conseguindo enxergar sozinhos. Uma gíria de Exu é muito alegre. Exu tem o poder na sua gargalhada, ele cura. Ele nos traz alegria, ele nos faz relaxar. Muitas vezes uma pessoa está numa tristeza profunda, numa assistência, e às vezes Exu vem, dá uma gargalhada, brinca com aquela pessoa, a pessoa sai renovada. Parece que ele tocou a alma lá no fundo da pessoa e levou toda a tristeza embora. Exu gosta da fartura, gosta da alegria, da prosperidade. Exu é amor, Exu é fertilidade. Exu é defesa, é proteção, é caminhos abertos. Esse é o lado bom da gira de Exu. Que a gente consegue expor aos pés de Exu todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. E ele consegue entender-nos uma profundidade imensurável. Mas tem um lado negativo. Infelizmente, o propósito ritualístico verdadeiro das giras de Exu está sendo deturpado. Muitas pessoas estão indo para uma gira de Exu como se estivesse indo para um show. Como se estivesse indo para um open bar. Estamos vendo giras regadas de muita bebida alcoólica, de muita comida. Pessoas, tanto da parte da consulência, como próprios médios, saindo completamente embriagados. Aí eu vos pergunto, será que ali estavam os Exus realmente que respondem sobre a regência e lei de Orixá? Não. Infelizmente, há muitos antros levando nomes de terreiros. Há muitos espíritos enganadores, mistificadores, levando e sujando o nome de entidades verdadeiras de Exu e Pombogira. Há muitos médios mistificadores usando da roupagem de Exu e Pombogira para extravasar suas inclinações íntimas, usando da presença de Exu para ter uma bebida farta, para ter a comida farta. Então, meus irmãos, tomem cuidado, vigiem-se, observem o que é realmente um trabalho de Exu e Pombogira, a vossa seriedade, respeitem essas entidades que fazem tanto por nós. Vamos parar de sujar o nome de Exu e Pombogira. Vamos parar de chegar nos pés de Exu e Pombogira para pedir coisas maléficas, feitiçarias, malefícios aos nossos semelhantes. Porque isso não é o propósito de um Exu que responde na lei sagrada de Umbanda. Meu nome é Mauro Simões, aluno de Umbanda há 22 anos, no terreiro de Umbanda da Escola da Vida em Sepitiba. Estou respondendo a perguntas a um documentário que tenho certeza será de grande valia, mas eu tenho que responder em 3 minutos. Isso para mim é um exercício muito complexo, mas vamos lá. A pergunta é, por que as giras de Exu enchem tanto, né? Por que tem tanta gente? Você vai numa gira de caboclo, tem ali um grupo de pessoas, você vai numa gira de preto velho, tem um grupo de pessoas, de beijadas também enche bastante, mas Exu é sempre procurar. Em primeiro lugar, é a ideia errônea que Exu faz o que você pede pronto. Em terceiro lugar, porque as pessoas, elas são mais mesmo, né? Porque dentro de todos nós existe o porão.
É o lado da maldade que nós escondemos da sociedade. Mas em todos nós existe Deus e o diabo. Em todos nós existe o bem e o mal. E quando você vai numa gira de Exu, você supostamente, aqueles leigos supostamente, imaginam que eles ali estão à vontade para abrir o seu porão, né, e botar para fora todas as suas maldades. Então você vai ter, geralmente em giras de Exu, pedidos nefastos, como afastar marido de fulano, fazer alguma coisa contra o gerente, enfim, fazer maldade para o vizinho que está botando o carro na porta da garagem. Além de serem coisas absurdamente cotidianas, em que você tem a obrigação de resolver, são pedidos nefastos, pedido para arrumar homem, pedido para arrumar mulher. Então, assim, são coisas absurdas, até para matar pessoas. Então, esse é um dos pontos que enche muito, né? Outra coisa é pela ligação de que você se sente à vontade com uma entidade que, dentro do seu arquétipo, é chamado Terra-Terra, ele faz esse arquétipo para que ele possa estar realmente abrindo o coração das pessoas. E ele tenta, dentro da gira, fazer essas transformações. Mas o que enche a gira de Exu é achar que ali você pode tudo. E que você, dentro de uma gira de Exu, você pode pedir o que você bem entender e o que você quiser. Lembrando que até pode, porque Exu não é responsável pelo seu pedido. Ele é o mensageiro. Exu é como se fosse um carteiro. Você manda uma encomenda, o problema é teu que mandou a encomenda e o problema vai ser de quem recebeu. Exu não tem nada com isso. Então a responsabilidade será sempre sua. Em 3 minutos é isso que deu. Olá, axé a todos vocês, o meu nome é Cairo Borges e eu sou médium bandista do templo Akiv, Ação Cristã Vovô Elvírio. Foi pedido para eu falar brevemente sobre o porquê as giras de Exu sempre lota, e a resposta é simples. Exu é guardião, Exu está ligado a nós o tempo inteiro, né? Exu é a entidade mais próxima que está à nossa evolução humana. E Exu, além de ser guardiões dos portais, das encruzilhadas, das nossas casas, das nossas vidas, dos nossos bens e assim sucessivamente, Exu conhece a nossa necessidade material, né? Então Exu, por ele estar mais ligado a nós humanos, a entidades mais próximas de evolução que está perto de nós mesmo, né, comparado a nós humanos, Exu, ele é a abertura de caminhos, né? Exu sempre está ligado a Ogum. Ogum vence demanda e Exu abre caminhos. A gente sabe que sem Exu não se faz nada, tanto que em qualquer abertura de qualquer trabalho, de qualquer casa de umbanda, automaticamente é feito a tronqueira, né? Ali se arreia os Exus, as pombogiras na tronqueira para poder pedir a guarnição, para poder pedir proteção, para poder pedir que venha nos valer naquele momento, e eles vêm para fazer toda a varredura de toda densidade energética que está por ali. Exu é quem prende, Exu é quem solta, claro, os espíritos que têm essa necessidade, que precisa, que têm esse merecimento, porque eles são executores da lei divina. E também são entidades que estão muito próximas a nós, né? E eles sabem e conhecem a nossa necessidade material. Então sempre lota, porque as pessoas vão lá pedir emprego, vão lá pedir abertura de caminho, vão lá pedir para ajudar nos seus projetos de vida, nos seus objetivos e metas de vida que têm ligados à questão financeira. E essa é a resposta mais simples e mais óbvia que nós vamos encontrar. E por isso que a gira de Exu sempre lota, né? Por eles estarem sempre mais perto de nós, por eles fazer a nossa guarnição, a nossa proteção e saber da nossa necessidade material. Axé a todos vocês e até mais. Boa noite a todos. Foi me perguntado por que o Exu gargalha. E eu fui perguntar a Exu. O Exu me explicou que, através do aparelho fônico do médium, são emitidas ondas semelhantes às ondas eletromagnéticas, e essas ondas visam destruir miasmas, cascões, demandas, curar doenças, principalmente de origem kármica. Essas ondas, ela ultrapassa
a barreira das dimensões e do tempo, alcançando coisas mal resolvidas nos nossos passados, que gera uma condição kármica, que gera o atrapalho na vida do consulente e do médico. Então, a resposta é essa. Por que o Exu gargalha? Ele gargalha que através da sua gargalhada ele emite essas ondas semelhantes a eletromagnéticas para a destruição de todos os males. Laroye Exu. Vamos lá, meu boa noite a todos. Toda a vestimenta do Exu, todos os elementos que Exu carrega consigo, não é para proteger o Exu. Pelo contrário, é simplesmente para ajudar no trabalho espiritual da casa e principalmente do médium. Porque o Exu, ele não precisa da capa, ele não precisa do tridente, na região espiritual onde ele se encontra, muitas das vezes. O que precisa são os médiuns e também em determinados locais onde o Exu vai fazer algum resgate, algum trabalho de caridade, ele se apresenta nesta forma, com capa, com tridente, com chapéu. Muitas regiões ele não precisa se apresentar desta forma, mas tem outros, como no cemitério, que é o Campo Santo, o Exu trabalha desta forma. Então é igual um policial que tem a sua farda, tem o seu armamento. O Exu tem o seu armamento, só que é um armamento de defesa. O Exu nunca ataca ninguém. Então o chapéu do Exu serve até mesmo para cobrir e proteger a coroa mediúnica do médium. E a capa serve para envolver o médium no trabalho espiritual, que muitas das vezes não estamos vendo o que o Exu está fazendo devido às nossas limitações, da nossa visão ainda ser tanto material. Então, essa vestimenta do Exu serve para dar proteção ao médium e para desempenhar o seu trabalho espiritual. Ok? Muito obrigado.